Everton do Grêmio, Pedro do Fluminense, Antony do São Paulo, Renier do Flamengo. Essas são só algumas das promessas do futebol brasileiro que podem se mudar para a Europa já na metade do ano. E o vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre quais clubes querem essas joias, além de outros jogadores bem interessantes que atuam por aqui e que já despertam a atenção de grandes clubes do futebol europeu. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e vou falar nesse vídeo sobre o enorme risco de perdermos jogadores extremamente talentosos já na metade do ano, quando abre a janela de verão na Europa. E vou começar com o Pedro, atacante do Fluminense, que deve ser o primeiro a receber uma proposta oficial do velho continente. Nos últimos dias, o Wolfsburg da Alemanha procurou o empresário do Pedro para demonstrar a intenção de contratá-lo por 15 milhões de euros. A resposta do empresário do Pedro é de que o negócio não sairá por menos de 25 milhões de euros. Esse valor foi considerado pelos alemães exagerado, levando em consideração que no ano passado o Fluminense chegou a aceitar uma proposta do Real Madrid pelo mesmo Pedro por 18 milhões de euros. O negócio acabou sendo desfeito por causa da cirurgia pela qual o Pedro precisou passar em relação a seu joelho. Ele inclusive acabou de voltar a jogar. E é exatamente porque Pedro está de volta aos campos que o Wolfsburg tem pressa. O clube alemão sabe que quanto mais o Pedro jogar, menor é a chance de o Wolfsburg vencer o duelo ou leilão que se avizinha com outros clubes grandes do futebol europeu. Esses 25 milhões de euros sonhados pelo Fluminense são considerados pelo mercado um exagero. O martelo pode ser batido na metade do ano por mais ou menos 18 milhões de euros. Com o detalhe de que o Fluminense detém 50% dos direitos econômicos do centroavante de 21 anos de idade. 20% são do Pedro, outros 20% pertencem a um clube pequeno do futebol do Rio de Janeiro e mais 10% pertencem ao empresário do atacante. Vou falar agora sobre o Antony e a notícia não é das melhores para o torcedor do São Paulo. É que o Júnior Pedroso, empresário do Antony, está nesse momento na Europa conversando com alguns dos interessados no ponta-direita de apenas 19 anos de idade. Ajax e PSV, ambos da Holanda, são os maiores interessados na joia tricolor. O Arsenal da Inglaterra, o Lyon e o Mônaco, ambos da França, também já manifestaram interesse. E é provável que o Júnior Pedroso utilize os próximos dias para se reunir com todo esse pessoal. Não há qualquer proposta oficial por enquanto e o São Paulo bate na tecla de que não tem o menor interesse em vender o Antony por agora. Sua multa rescisória é de 50 milhões de euros, mas conversando com pessoas que atuam no mercado, eu consegui a informação de que hoje ele vale algo na casa dos 25 milhões de euros. A boa notícia para o São Paulino é que 100% dos direitos econômicos do Antony pertencem ao tricolor. Vou falar agora sobre Everton, o mais velho de toda essa galera, 23 anos de idade e ao mesmo tempo, pelo menos na minha opinião, o jogador mais interessante que atua no futebol brasileiro desde a temporada passada. O atacante do Grêmio desperta a atenção de Milan e Manchester City. O interesse do Milan tem tudo a ver com o Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira e hoje homem forte do futebol do Milan. Não por coincidência, o Gilmar Veloz, empresário que cuida da carreira do Everton, já andou dizendo a pessoas mais próximas no Rio Grande do Sul que aparecerá com uma proposta de pelo menos 35 milhões de euros de um clube do exterior na metade do ano. O Grêmio alega que por menos de 40 milhões de euros não faz negócio. Vale lembrar que a multa rescisória do Everton é de 80 milhões de euros. O Grêmio detém 70% dos direitos econômicos do Everton Cebolinha e vai tentar a todo custo mantê-lo até dezembro, porque entende que com a presença do atacante, que hoje é jogador da seleção brasileira, vai ficar mais fácil buscar os títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Vou falar agora sobre Renier, certamente o jogador menos conhecido de toda essa galera, mas é alguém que é muito bem avaliado pelo mercado europeu. O Renier, que pertence ao Flamengo e joga como meio atacante, foi eleito em 2018 o melhor jogador do mundo na categoria sub-16. Até por isso, ele é monitorado nesse momento por Real Madrid, Roma e Juventus. O Flamengo tem planos de utilizar o Renier no elenco profissional ainda nessa temporada. E a boa condição financeira do Flamengo pode jogar a favor da permanência do Renier, pelo menos até 2020.
O mais curioso é que o garoto, hoje com 17 anos de idade e com uma multa rescisória de 70 milhões de euros, já passou por todas as categorias de base dos grandes clubes do futebol carioca. Ele esteve no Vasco, no Botafogo e no Fluminense até explodir com a camisa rubro-negra no Sub-17. O Atlético Paranaense também tem duas promessas de excelente futuro. O lateral esquerdo Renan Lodge e o volante Bruno Guimarães, ambos com 21 anos de idade. O Atlético, inclusive, recusou em janeiro uma proposta de 15 milhões de euros feita pelo Atlético de Madrid pelo Renan Lodge. A ideia de Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético Paranaense, é vender o Renan Lodge apenas se aparecer uma proposta a partir de 20 milhões de euros. O Atlético de Madrid continua de olho nos passos do lateral esquerdo, assim como a Juventus da Itália e o Porto de Portugal. A curiosidade em cima dessa situação é que esses três clubes que eu citei têm laterais esquerdos brasileiros. O Alex Telles joga no Porto, o Felipe Luiz joga no Atlético de Madrid e o Alexandro defende a Juventus. Já o Bruno Guimarães é observado por Chelsea, Ajax, PSG, Benfica, entre outros. Volante dos mais modernos que o futebol brasileiro conta atualmente. Isso porque ele defende muito bem e tem enorme capacidade técnica com a bola nos pés. Qualquer negócio pelo Bruno Guimarães não sairá por menos de 20 milhões de euros. E aí é um bastidor bem interessante. O Shakhtar Donetsk chegou a mandar um representante nesse ano para assistir a um jogo do Bruno Guimarães na Arena da Baixada. Esse olheiro se encantou com o que viu do Bruno Guimarães e recomendou a compra do jogador. Mas a partir do momento em que o Atlético exigiu os 20 milhões de euros, o Shakhtar tirou o time de campo e desistiu da contratação do jogador por entender que não tem essa capacidade financeira. Além desses 6 jogadores que eu acabei de citar, há outros que também estão no radar de grandes clubes da Europa. O Luan, volante do São Paulo, o Pedrinho, meia atacante do Corinthians, o Ramires, volante e meia do Bahia, além do Marrone, atacante do Vasco, são todos jogadores muito promissores, mas talvez fiquem um pouco mais de tempo no Brasil, não saindo na janela de julho. Eram essas as informações que eu tinha para trazer para você sobre esse assunto. Espero que tenha gostado do vídeo e dê um like, além de se inscrever no canal, acionar o sininho e usar o espaço para comentários para sugerir outros nomes que você entende como promessas do futebol brasileiro, para deixar sua pergunta, sua dúvida, sugestão, cornetada, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!